significa o tarifaço de ontem de Trump, que ele chamou de Dia da Libertação? É o fim da ordem internacional liberal baseada em regras. A ordem econômica internacional. Ela acabou ontem. Ontem nós assistimos à morte da OMC. A OMC morreu ontem. Ela já respirava por aparelhos, estava lá, assim, né, lá na UTI. Né? Mas ela morreu ontem. Lembrar que a OMC, a origem mesmo dela, é 1947. Pós-guerra, quando ainda era o GATT. Era um acordo de organização de comércio, né, de acordo mundial de comércio, que a partir ali nos anos 90, o GATT vai se transformar em OMC, Organização Mundial do Comércio. Chegou até um diplomata brasileiro, um embaixador brasileiro, o Roberto Azevedo, como secretário-geral, que foi secretário-geral, né, eleito durante o governo Dilma. O Brasil com muito prestígio nas relações internacionais ali, no final do governo Lula, e depois no primeiro mandato do governo Dilma. A mesma época em que os BRICS se expandiram em Fortaleza, né, na cúpula de Fortaleza, também liderada pelo presidente Dilma, onde se criou o Banco dos BRICS, que o destino, né, escrevendo aí a sua maneira capciosa, tá certo? Hoje, a presidente Dilma foi reeleita para o segundo mandato à presidência dos BRICS, uma reeleição também inédita. Então, a OMC, né, essa Organização Mundial do Comércio, ela perdeu completamente o sentido ontem. Alguns elementos aí são importantes para a gente olhar essa coisa. Primeiro, eu vou começar o Brasil. O Brasil foi menos afetado, olhando no geral, foi menos afetado do que se esperava ser por muitos setores aí. Foi relativamente pouco atingido. Ele entrou na tarifa mínima, que é a tarifa de 10%. Isso significa efeitos sérios. Mas, ao mesmo tempo, quando se compara com as tarifas de outros países, que nós vamos discutir aqui hoje, como, por exemplo, a China, que foi tarifada em 34%, ou o Japão, que é um aliado, né? Trump disse no discurso de ontem, no Jardim da Casa Branca, nós vamos tarifar amigos e inimigos. Então, o Japão foi altamente tarifado, mais de 20%. Coreia do Sul, altamente tarifada. Altamente tarifada. União Europeia, altamente tarifada. Austrália, altamente tarifada. Então, quando você olha para isso pode dar uma posição relativa para exportar, inclusive para os Estados Unidos e para o Brasil, interessante. Abre uma possibilidade interessante. Óbvio, nós vamos sofrer, né, com principalmente a tarifa do aço e do comércio, que é universal, que é de 25%. Não é só de 10%. Para essa não vale. Vai atingir o Vale do Aço aqui no Brasil, a região de Ipatinga, Governador Valadares, enfim, toda uma região. Mas essa tarifa de 10%, nós estamos na mesma grade do principal aliado dos Estados Unidos nas relações internacionais, que é o Reino Unido. O grande aliado. Nós estamos na mesma grade do Milley, da subserviência manifesta do Trump, que é o Milley na Argentina. E da grande maioria dos países, da esmagadora maioria dos países da América Latina. Qual que é a lógica que está por trás dessas tarifas do Trump? O que parece, aparentemente, ele escolheu tarifar mais, proporcionalmente, aqueles países em que os Estados Unidos têm déficit comercial. Então, fez uma conta nesse sentido. E os países que os Estados Unidos têm superávit comercial, como é o caso do Brasil, as tarifas foram menores, de modo a entrar na tarifa mínima. Então, é uma notícia interessante para o Brasil. Esse é o primeiro ponto. Isso pode gerar, inclusive, um debate que nós já estamos vendo aí, um efeito, né, que o Congresso se uniu em torno de uma resposta conjunta, de um efeito recíproco. Isso também é interessante. Então, é um momento bom para o Brasil. Nós estamos vivendo
uma abertura de possibilidades. Trata-se de uma abertura ampla de perspectivas que são extraordinárias, na verdade, eu diria. Que leva tempo aqui para discutir, mas quero dizer isso no primeiro momento. Há uma boa abertura de oportunidades para é um momento interessante. Segunda coisa que nós temos que ver, que é importante, né? A resposta das outras grandes potências, dos outros países. E a resposta do sul global que nós vamos tratar aqui. A União Europeia vai dar uma resposta em conjunto, são 27 países, Estados-nações. Eles vão dar um conjunto, uma resposta em conjunto. Deve, nesse sentido, ampliar, né, ou acelerar, ou catalisar aquele acordo entre a União Europeia e Mercosul, que não é um acordo bom para a gente, diga-se. Ele é um acordo baseado na mentalidade dos anos 90, em que foi negociado o NAFTA, né, um acordo de livre comércio lá da América do Norte, tentou se emplacar aqui a ALCA, né, que foi enterrada na primeira metade dos anos 2000, graças, em grande medida, à Revolução, a onda rosa que nós tivemos aqui na América Latina. Né? Então, ele não é um bom acordo, mas ele pode ser acelerado, né? Ele tende a ser acelerado devido ao isolamento da União Europeia com relação aos Estados Unidos. Então, os europeus vão querer fazer novos acordos. É uma possibilidade. A União Europeia vai dar uma resposta para os Estados Unidos. Isso acelera o processo europeu, tá certo? De retomada de um sentido. Inclusive, abre a possibilidade da União Europeia negociar e estreitar relações com a China. É um ponto. Agora, a guerra é contra os Estados Unidos. É contra a China. Dos Estados Unidos é contra a China. É disso que se trata. A grande tarifa que vem, teve tarifas maiores para o Vietnã, por exemplo, que é uma economia pujante. Nós não somos embaixador do Vietnã aqui. Você vê o que é a dinamicidade da economia do Vietnã combinada com o que eles chamam de bambu diplomacy, né? A diplomacia autônoma do Vietnã. Mas então, o que interessa é a China. Né? Eles miraram, a Casa Branca, Washington mirou a metralhadora contra o Sudeste Asiático, que é onde eles estão perdendo, onde eles já perderam, na verdade. Mais uma vez, como diria o senhor Giovanni Arrighi, lá atrás já, né, praticamente antes de todo mundo apontar, ele já dizia: a economia se deslocou para o Pacífico, o Atlântico ficou para trás. A China é o novo cofre do mundo, e a China é a nova oficina, a nova fábrica e o novo cofre do mundo, que se amplia para o Sudeste Asiático. Então, Taiwan, extremamente estratégico, sofreu altas taxas, mas a questão é a China, é a competição global com a China. Agora nós temos que olhar a resposta chinesa, isso que nos interessa, que os nossos convidados vão falar muito sobre isso. Agora, de cara, e isso nós vamos tratar aqui, veja, há uma ação coordenada entre China, Japão e Coreia do Sul, que parecia impensável. 3 países que disputaram historicamente a liderança hegemônica regional da Ásia e do Sudeste Asiático. Já fizeram guerras entre si, com rivalidades históricas. O que foi a guerra sino-nipônica? As guerras entre Japão e China. Eles estão se coordenando. Os ministros da economia e das relações exteriores desse país se uniram para dar uma resposta coordenada contra os Estados Unidos. E eu fecho dizendo o seguinte: aparentemente, o que se tem apontado é um declínio dos Estados Unidos e uma reação cambaleante, né, com o colosso desmoronando, né, o colosso americano, para usar a referência daquele livro. Mas isso tem que ser analisado com calma. Há uma possibilidade, tá certo? Há uma estratégia coordenada no sentido, isso nós vamos explorar mais para frente, nos nossos moinhos, e eu já tenho falado isso aqui, né? O que o Trump e o governo Trump, desde o primeiro mandato, tem feito, e o Biden continuou, tá?
mas o Trump tem feito de maneira, e agora, de uma maneira cristalizada, com uma equipe, enfim, montada. No primeiro foi muito bagunçado isso, em 2017, quando ele assume, eleito em 16, quando ele assume em 17, é algo parecido com o que o Nixon fez. E que depois foi consolidado pelo Reagan. Mas está no Nixon. Está no Nixon. Naquele momento, né, os Estados Unidos perdem a Guerra do Vietnã, nos anos 70, e começam, diante da humilhação do Vietnã, eles começam a ver também a sua liderança econômica ser ameaçada pela dinamicidade de outras potências, como o Japão e a Alemanha. E tem o grande rival soviético nuclear para enfrentar, político e soviético. A jogada do Nixon é implodir o sistema de Bretton Woods. Conjuntamente com isso, o choque do petróleo. Ali, você tem a grande explosão da organização financeira mundial. Todo o sistema financeiro internacional mundial, que foi armado no pós-Segunda Guerra Mundial, pautado nas regulações de Bretton Woods, de controle de capitais, elas estouram. Ao mesmo tempo que Kissinger está fazendo a aliança com a China e isolando a Rússia, a União Soviética. Então é um duplo movimento. O que o Trump está fazendo agora é fazer isso em medidas colossais. É desorganizar completamente a ordem econômica e financeira mundial. E ao invés de tentar se aproximar da China, a guerra global contra a China, e se aproximar da Rússia. Essa é a ideia. Bom, fica aí.